Eu sou a psicóloga Paula Espínola e nessa carta verá como o medo de uma pessoa paralisa as suas ações. Quer participar desse quadro com a sua história? Envie a sua história por e-mail no paulaespinolapsicóloga@gmail.com, pelo WhatsApp no 11 98313 2371 ou pelo nosso grupo do Facebook Relacionamento Abusivo, o Silêncio da Tolerância. Então vamos para a nossa carta para a psicóloga de número 35. Abre aspas. Eu estava com uma vontade absurda de falar sobre meu relacionamento e estava procurando grupos sobre relacionamentos abusivos para que eu possa me orientar e ter realmente a certeza de que o meu é um deles, apesar de seus sinais. Eu fiz 5 meses de namoro e muitas coisas aconteceram. Eu nunca fui agredida fisicamente, mas eu já fui agredida verbalmente diversas vezes. Sem contar as chantagens emocionais que ele fazia e ainda faz às vezes. No início ele era do tipo o melhor amigo, incrível, perfeito. E aí ele viajou para Belém para passar o final do ano com a família do pai e tal. Eu fiquei no Rio com a minha mãe e a gente passou ano novo na praia. Lá eu encontrei uns amigos, fiquei um pouco com eles e tal. Mas foi super pouco tempo, porque minha mãe já estava querendo ir embora. Quando eu contei do meu ano novo para ele, ele ignorou 100%. Tudo que eu disse e focou nos meus amigos. Começou a fazer um interrogatório, disse que tudo de um jeito que eu fiquei com medo de contar que alguns tinham me pedido para ficar comigo. Por mais que eu tivesse negado ele, sabe? Enfim, durante todos esses meses eu tive medo de contar certas coisas e menti várias vezes por medo do que ele fosse fazer ou falar. Mas no fim eu acabava contando a verdade, parando de falar com todos os meus amigos aos poucos. Quando a gente brigava, ele me xingava, falava coisas horríveis para mim. E eu aceitei isso. Nunca fez nada comigo, mas ele é tipo rude, que eu sempre penso que vai fazer e fico com medo de verdade. Uma vez nós brigamos, ele pegou meu celular para olhar e começou a surtar por causa de uma conversa com um amigo que morava na cidade. Ele ficou com ódio, eu vi no olhar dele. Ele queria sair do quarto e eu não deixei porque não queria que o resto das pessoas soubessem o que estava acontecendo. Eu parei na frente dele, olhei nos olhos dele, mandando sentar-se na cama. Mas eu estava morrendo de medo dele fazer alguma coisa comigo ali. Uma vez ele descobriu que eu tinha ficado com um amigo meu 4 meses antes de namorar. E ele surtou porque eu não contei para ele. Ele terminou comigo depois disso. Eu não queria ficar sem ele. Então eu chorei, eu me humilhei para ele, por achar que não poderia viver sem ele. Por fim, depois de me humilhar e ele dizer que essa humilhação foi uma prova de amor, nos reatamos o namoro. Dias depois ele me contou que nesse dia que a gente ficou separado, ele ficou com uma outra garota. Mas disse que não teve nada, foi só beijo. E que na hora que ele ficou com ela, ele sentiu que precisava de mim. E por isso voltou a namorar comigo. E o que eu fiz? Aceitei isso. Há um mês atrás eu tentei terminar com ele e ele primeiro me ameaçou com todas as coisas que ele sabia de mim. Ameaçou contar para a minha família que eu fui estuprada e que não perdi a virgindade com ele e etc. Fecha aspas. Então vamos para os nossos comentários e reflexões. Que bom você ter encontrado nosso grupo para você poder desabafar um pouquinho sobre os seus problemas. 5 meses de relacionamento, com tantas turbulências, agressões verbais que são graves, pois toda agressão é abusiva. Talvez seu engano tenha começado desde o início do relacionamento, por acreditar que ele era perfeito. Toda vez que achar que alguém é perfeito, duvide, pois não existe ninguém perfeito, e muito menos relacionamento perfeito. O ciúme excessivo é uma característica marcante do seu relacionamento, que leva às brigas, inclusive às mentiras, para evitar discussões. Algo que me chamou muito a atenção é o medo que você tem dele. Viver ao lado de uma pessoa que tem medo é terrível. Ninguém merece viver numa relação amedrontada. Então eu vou dar algumas dicas para você lidar bem com isso. Analise desde quando começou esse medo. Quais as atitudes e comportamentos dele que te levaram a ter esse medo? Observe como ficam as suas reações físicas e emocionais diante desse medo. Procure apoio de amigos e profissionais. Aprenda a impor seus limites. Reflita em sua vida. Quer viver assim? Até quando? Enfrente esse medo. Faça pequenos movimentos para esse enfrentamento. Em casos de agressão, procure as autoridades judiciais.
Caso seja difícil enfrentar essa situação decorrente desse medo, procure a psicoterapia para você se fortalecer e descobrir o seu potencial para ser feliz. Seu medo de ser abandonada é tão grande que você se humilha para não perder. O medo do abandono chama-se autofobia, que é o medo de ser deixado. É uma fobia caracterizada pela dependência dos outros. Esse medo do abandono, ele consequentemente gera o medo da solidão. Os sintomas desse medo são raiva, ciúme, apreensão, crises de ansiedade, ataques de pânico, evita qualquer intimidade, medo de relacionar-se com as pessoas. Então, tenha muito cuidado. Olhe para você, se dedique a si mesma para você aprender a se valorizar mais. Quanto ao fato de estupro, será fundamental a psicoterapia para você conseguir lidar com isso, pois se não for trabalhado, deixa marcas e sequelas profundas na vida de uma pessoa. Pense mais em você e, acima de tudo, se valorize. Um grande abraço. Tchau, tchau.